Que bom que estamos aqui novamente. De verdade. Se você voltou para mais esse vídeo, é porque alguma coisa dentro de você ainda se recusa a aceitar uma vida pequena, apertada e limitada. E eu gosto disso. Gosto porque mostra que, apesar do cansaço, apesar das decepções, apesar dos dias em que parece que nada muda, ainda existe em você uma chama acesa. Ainda existe uma parte sua que acredita que a sua história pode tomar outro rumo. Então respira fundo, se ajeita aí, porque o que vamos conversar hoje não é superficial. Hoje a conversa é para quem sente que alguma coisa já está mudando por dentro, mesmo antes do resultado aparecer por fora. E antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por estar aqui de novo. Obrigado por voltar, por abrir esse vídeo, por separar esse tempo para alimentar a sua mente com algo que pode te fortalecer. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a gente não vem só para se sentir bem por alguns minutos. A gente vem para alinhar mente, fé, direção e postura. A gente vem para construir uma transformação que permaneça. Agora presta muita atenção no título desse vídeo, porque ele carrega uma verdade que muita gente demora anos para perceber. O ajuste interno que acontece antes do dinheiro fluir. Napoleon Hill alertou sobre isso de várias formas, ainda que muita gente tenha passado por cima dessa chave. Porque a maioria olha apenas para o dinheiro. Quer saber quando vai chegar, por onde vai vir, quanto tempo vai demorar. Mas Hill entendia algo mais profundo. Antes do dinheiro começar a fluir, quase sempre existe um ajuste invisível acontecendo dentro da pessoa. E quem não reconhece esse ajuste, muitas vezes sabota a própria virada. Esse é um ponto muito sério. Porque muita gente acha que o dinheiro não chega porque falta oportunidade, falta sorte, falta apoio ou falta alguma técnica secreta. Às vezes até falta estratégia, sim. Mas em muitos casos, o que está atrasando o fluxo não é só o cenário externo. É a desordem interna, é a confusão emocional, é a identidade antiga ainda querendo comandar a nova fase. É a mente dizendo que quer prosperar, enquanto o corpo, os hábitos e as reações continuam operando no padrão da escassez. Napoleon Hill observou durante anos a mentalidade de pessoas bem-sucedidas e percebeu algo que continua atual até hoje. O dinheiro não flui com consistência para onde existe apenas desejo. Ele flui com mais força para onde existe compatibilidade. E compatibilidade não é só merecimento espiritual ou fé abstrata. Compatibilidade é estrutura, é postura, é decisão, é clareza, é autocontrole, é alinhamento entre aquilo que você diz querer e aquilo que você realmente sustenta no seu mundo interior. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja numa fase em que o dinheiro ainda não se manifestou como gostaria, mas algo já começou a ser mexido dentro de você. Talvez certos ambientes já estejam te cansando. Talvez algumas conversas já estejam pesando mais do que antes. Talvez certas distrações já tenham perdido o brilho. Talvez você esteja sentindo um incômodo novo, uma urgência silenciosa, como se a sua alma estivesse dizendo que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Muita gente interpreta isso como ansiedade, confusão ou instabilidade. Mas Hill entenderia isso como parte do ajuste, porque antes do fluxo vir, a mente precisa sair do improviso. Antes da abundância ganhar forma, a identidade precisa ser reorganizada. Antes do resultado aparecer, o interior começa a ser confrontado. E quase sempre esse confronto dói, porque ele revela o quanto de desordem antiga ainda estava sendo chamado de normal. O primeiro ajuste interno que costuma acontecer antes do dinheiro fluir é a perda de paz com padrões antigos. Você olha para a própria rotina e já não consegue romantizar certas bagunças.
Começa a perceber que estava tolerando coisas demais, tolerando desorganização, tolerando autossabotagem, tolerando relações que drenam, tolerando hábitos que roubam tempo, energia e foco. E esse incômodo é muito importante, porque uma mente que ainda faz amizade com o caos dificilmente sustenta prosperidade com paz. Napoleon Hill falava muito sobre disciplina mental, mas muita gente reduziu isso a pensamento positivo. Não. Disciplina mental é bem mais do que isso. É a capacidade de perceber quando algo dentro de você está conspirando contra aquilo que você diz que quer viver. É notar quando sua boca fala em riqueza, mas sua rotina reforça miséria emocional. É perceber quando sua oração pede abundância, mas seus hábitos continuam alimentando distração, atraso, desordem e fuga. Quero abrir um parêntese breve aqui. Se esse conteúdo fala com você de um jeito mais profundo, existe uma área de membros feita com carinho para quem quer continuar fortalecendo a mente, amadurecendo a fé e sustentando esse tipo de construção interna. É um espaço para quem sente que precisa de ambiente certo para crescer com mais constância e profundidade. O segundo ajuste interno é a mudança na sua relação com o tempo. Isso é profundo, porque quando a pessoa ainda está muito presa à mentalidade antiga, ela vive em urgência tóxica. Quer tudo rápido, quer confirmação imediata, quer alívio instantâneo. Mas antes do dinheiro fluir de forma mais consistente, algo começa a amadurecer. Você entende que processo não é punição. Você percebe que a pressa já te fez aceitar atalhos errados. Você começa a trocar ansiedade por construção. Isso não te deixa passivo, te deixa sóbrio. Eu entendia que a mente produtiva é aquela que sabe sustentar visão sem se desfazer por causa da demora. E isso é raro, porque muita gente até começa, mas desiste quando o tempo não obedece à emoção do momento. O ajuste interno faz você parar de tratar o futuro como fantasia e começar a tratá-lo como responsabilidade. Você já não quer só que algo aconteça. Você começa a querer se tornar alguém capaz de receber e manter aquilo. O terceiro ajuste é o choque entre quem você foi e quem está se tornando. Essa fase é delicada, porque você ainda não está vivendo plenamente a nova realidade, mas já não cabe mais dentro da antiga. E isso gera estranheza, gera silêncio, gera afastamento de certas pessoas, gera dificuldade de explicar o que está acontecendo. Só que, na verdade, isso pode ser um excelente sinal, porque antes do dinheiro fluir por fora, o sistema interno precisa deixar de pertencer ao velho nível. É por isso que algumas pessoas se sentem mais sozinhas antes da virada. Não porque foram abandonadas, mas porque estão em transição. Nem todo mundo vai entender a sua mudança quando ela começa dentro e ainda não tem prova visível do lado de fora. Nem todo mundo vai respeitar seu novo nível de seriedade. Nem todo mundo vai gostar quando você parar de rir das coisas que te destruíam. Mas isso faz parte. O ajuste interno também inclui perder familiaridade com a antiga versão de si mesmo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta importante. Você tem percebido esse tipo de ajuste acontecendo dentro de você? Tem sentido menos tolerância ao caos, mais sede de ordem, mais incômodo com o desperdício de tempo, mais vontade de viver com direção? Comenta aqui embaixo qual ajuste você sente que já começou na sua vida. E se você quiser aplicar tudo isso de forma prática, eu preparei um plano de 21 dias que está na descrição. É para quem quer sair só da reflexão e começar um movimento mais concreto. O quarto ajuste interno está na linguagem que você usa dentro de si. Antes do dinheiro fluir, a mente começa a ser corrigida. E isso é poderoso, porque muito antes da pessoa empobrecer financeiramente, ela já vinha empobrecendo a si mesma com palavras. Nada dá certo para mim. Eu sempre chego atrasado. Dinheiro some. Minha vida é travada.
nunca consigo. Essas frases parecem desabafo, mas viram programação. Hill sabia que a mente responde ao que é repetido com emoção. Então, quando o ajuste interno começa, você já não consegue falar de si do mesmo jeito, sem sentir que está ferindo o próprio futuro. Você começa a perceber o peso das palavras. Começa a entender que falar sempre da falta mantém a mente girando em torno da falta. E isso não é fingir que não existem problemas. É só recusar a escravidão mental. É trocar uma narrativa automática por uma consciência mais madura. É dizer, eu estou em processo, eu estou me alinhando, eu estou aprendendo a sustentar mais. Eu não sou mais obrigado a repetir a identidade que nasceu da dor. O quinto ajuste é espiritual e prático ao mesmo tempo. O coração amadurece a intenção. Isso é muito importante, porque às vezes o dinheiro não flui ainda porque a intenção ainda está desorganizada. A pessoa quer prosperar por comparação, por desespero, por necessidade de provar algo, por medo de ser humilhada novamente. E tudo isso gera uma vibração confusa. Hill mostrava que a prosperidade responde melhor quando existe propósito definido. Quando o coração sabe por que quer crescer. Quando o dinheiro deixa de ser ídolo e passa a ser ferramenta. Quando a abundância encontra missão, a mente ganha direção. Talvez por isso, certas dores tenham vindo antes da sua virada, para limpar sua motivação, para cortar excessos, para te fazer sair da busca desesperada e entrar numa construção mais limpa. Talvez o ajuste interno esteja justamente te ensinando a não querer o dinheiro apenas para aliviar uma ferida, mas para construir uma vida mais íntegra, mais livre, mais útil, mais digna. Napoleon Hill alertou porque sabia que muita gente se empolga com a ideia da riqueza, mas não percebe o que ela exige da estrutura interna. O dinheiro fluindo não é apenas uma bênção externa, é também um teste de maturidade. E por isso, antes dele fluir com mais constância, o interior começa a ser treinado. Você aprende a honrar o pouco, aprende a organizar melhor, aprende a pensar com mais clareza, aprende a continuar mesmo sem aplauso, aprende a não depender do caos para se sentir vivo, aprende a se respeitar mais. E aqui está uma chave que pode mudar tudo. Talvez o fluxo ainda não tenha aumentado, justamente porque o ajuste ainda está acontecendo. E isso não precisa ser visto como rejeição. Pode ser preparação, pode ser refinamento, pode ser a vida dizendo que o que vem depois precisa encontrar você mais pronto, mais limpo, mais sóbrio e mais alinhado. No fundo, o dinheiro começa a fluir com mais consistência quando algo dentro de você para de resistir à ordem. Quando sua mente para de negociar com padrões que a enfraquecem. Quando você deixa de chamar de personalidade o que na verdade era desorganização emocional. Quando você interrompe a velha narrativa e começa a se posicionar de forma diferente. O fluxo externo costuma respeitar o alinhamento interno. Então, se você sente que está estranho, mais seletivo, mais sensível, mais sério com seu tempo, mais cansado de bagunça, talvez isso não seja retrocesso. Talvez seja ajuste. Talvez seja o início silencioso de uma fase que ainda não se mostrou por completo. Talvez Hill estivesse falando exatamente com pessoas como você quando alertou que a transformação começa primeiro no invisível. Se esse conteúdo falou com você, curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. Eu aceito o ajuste interno. E para quem quer aprofundar esse processo com mais prática e direção, o plano de 21 dias está na descrição. E meu convite final, com carinho e sinceridade, é este. Venha para a área de membros se você sente que precisa de continuidade, profundidade e ambiente certo para sustentar a fase que está nascendo dentro de você. Porque antes do dinheiro fluir, quase sempre algo sagrado acontece. Sua mente começa a aprender a não sabotar a abundância que pediu.